Olá, bom dia. Meu nome é Eduardo Barros. Eu sou médico assistente da disciplina de urologia aqui da Faculdade de Medicina do ABC e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre infecções do trato urinário. Bom, antes de falar um pouquinho sobre as infecções, vamos falar um pouquinho sobre nomenclatura. O que seria ITU? ITU é uma resposta inflamatória do urotélio à invasão bacteriana, normalmente associada a bacteriúria e piúria. E o que vem a ser a bacteriúria? Bacteriúria nada mais é do que a presença de bactérias na urina, enquanto que a piúria é a presença de leucócitos na urina, e esses leucócitos, essa presença, normalmente está associada a um quadro de infecção e resposta inflamatória do urotélio, à invasão bacteriana. Por que geralmente isso acontece e não todas as vezes? Porque existem doenças como, por exemplo, a tuberculose, cálculos vesicais, cálculos em todo o trato geniturinário e até mesmo neoplasias que podem levar ao aumento de leucócitos na urina, mas não necessariamente esses leucócitos aumentados representam um quadro infeccioso. Qual que é a epidemiologia da infecção do trato urinário, da ITU? Ela é extremamente alta. Como a gente sabe, é difícil a gente nunca ter visto um paciente com infecção urinária. Então é algo que a gente realmente vê com uma frequência bastante grande. Nos Estados Unidos, a prevalência é extremamente alta, onde você tem aproximadamente mais do que 7 milhões de consultas por ano, elas são para o tratamento de pacientes com ITU, onde 15% de todos os antibióticos prescritos eles são para o tratamento da infecção do trato urinário. Você tem mais do que 100 mil internações de pacientes para tratamento de ITU, principalmente quando você tem uma complicação da ITU, que é a pielonefrite, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E cerca de 40% das infecções hospitalares, elas estão associadas ao uso da sonda vesical de demora, que é aquele dispositivo que alguns pacientes acabam usando por alguns eventos urológicos. Para vocês terem uma noção, quando o paciente usa uma sonda vesical de demora, quando se passa uma semana do uso daquela sonda, 25% dos pacientes eles apresentam na sua urina a bacteriúria. Então, se você for colher a cultura daquela urina, daquele dispositivo, você vai encontrar bactérias em cerca de 25% desses pacientes. Então, como vocês estão vendo aqui nesses gráficos, existem dois gráficos principais para avaliar a prevalência da infecção de urina. Esse primeiro gráfico da esquerda, você consegue ver que existem dois picos principais do acometimento de infecção de urina nas mulheres. O primeiro pico ele se dá quando as mulheres elas iniciam sua atividade sexual, então o ato sexual faz com que a flora da região perineal e perianal ela acabe invadindo a região vaginal e uretral, levando a mulher a ter mais quadros infecciosos, de infecções de urina. E o outro pico que a gente pode ver é com o envelhecimento feminino e o surgimento da menopausa por alterações locais do epitélio vaginal. Essas mulheres acabam apresentando mais episódios de infecção de urina também. Tá? E o gráfico da direita, o que a gente consegue ver? Aqui é uma comparação entre homens e mulheres, quais seriam os principais picos de infecções de urina. No homem, a gente consegue ver dois picos principais. Então, os meninos, quando tem menos de 3 meses, eles podem ter um pico maior de infecções de urina, principalmente quando o menino ele apresenta uma doença congênita, que chamada de válvula de uretra posterior, onde o menino ele não consegue esvaziar por completo a bexiga. Essa urina residual ela acaba funcionando como um meio de cultura para o desenvolvimento de bactérias e o menino acaba desenvolvendo um quadro de infecção de urina. E a segunda fase que a gente consegue ver quando o homem ele apresenta em torno de 45, 50 anos, quando a sua próstata ela começa a aumentar de volume e ele começa então a ter dificuldades para esvaziar a bexiga, dificuldades para urinar, e isso pode então fazer com que o homem apresente mais picos de infecções de urina, então por conta de sintomas prostáticos.
Um fator que é muito relevante, que a gente tem que levar sempre em consideração quando a gente vai tratar um paciente com infecção de urina, é justamente a resistência bacteriana aos antibióticos. Então, hoje, o uso indiscriminado de antibióticos está fazendo com que cada vez seja mais difícil a prescrição de antibióticos efetivos para o tratamento da infecção de urina. Então, a gente sabe que a resistência bacteriana ela está cada vez mais crescente, muitas vezes por conta desse uso indiscriminado dos antibióticos, e essa resistência está fazendo com que bactérias que são aquelas que são sensíveis a apenas antibióticos intravenosos sejam mais prevalentes. Então, há hoje um aumento do número de bactérias produtoras de beta-lactamase, que são as famosas ISBL resistentes, e elas só são tratadas por medicamentos que são de uso intravenoso, que no caso seriam os carbapenêmicos, tá? E sabe-se que por conta da prescrição indiscriminada, alguns antibióticos que são hoje os mais frequentes que a gente prescreve, que seriam as fluoroquinolonas e as cefalosporinas, estão cada vez mais resistentes no nosso meio. Então, qual que é a mensagem que a gente tem que passar hoje para o novo médico ou para os mesmos médicos que já estão hoje no mercado? Que o uso do antibiótico ele deve ser prudente, até porque a expectativa do surgimento de novas classes de antibióticos gira em torno de 5 a 10 anos para surgirem novas classes que vão poder ser usadas para o tratamento de infecções. Bom, qual seria então a patogênese do quadro de ITU, né, de infecção urinária? Então, mais de 95% dos casos de infecções urinárias, ele se dá por via ascendente, que é a mais comum. Ou seja, as bactérias do trato gastrointestinal, que normalmente eles colonizam a região perianal e perineal, eles acabam invadindo o trato geniturinário, levando a um quadro de infecção. Então, por conta disso, a principal bactéria que leva ao quadro de infecção urinária é a famosa E. coli, né, Escherichia coli, e as enterobactérias. Então, quais são os principais grupos que estão sujeitos a esse tipo de infecção? As mulheres, por conta da anatomia, então a uretra, por ser uma uretra curta, muito próxima do canal vaginal e da região perineal, ela é muito mais facilmente invadida pelas bactérias. Então a mulher ela tem um maior risco de desenvolver um quadro infeccioso. O fato de você fazer uma manipulação da via urinária por meio de uma cateterização, se for passar uma sonda por essa uretra, ou qualquer instrumentação cirúrgica, um paciente teve que ser submetido a qualquer procedimento urológico, o fato de você passar apenas uma vez uma sonda, você aumenta a chance de infecção em 1 a 2%. Tá? Enquanto se você fizer o uso de uma sonda vesical de demora e você não usar a bolsa coletora, que vai garantir a não entrada de bactérias externas, né, nessa sonda, você tem uma chance de ter uma bacteriúria em torno de 3 a 4 dias. Então, qualquer manipulação ou invasão do trato urinário permite com que você tenha mais chance de ter infecções de urina. Tá? Existe a via hematogênica, que é uma via mais rara de infecções de urina. Normalmente ela comete pacientes em quadros imunológicos mais graves ou em situações hospitalares mais graves, que são aqueles pacientes de UTI, imunodeprimidos, enfim, que são pacientes que são mais sujeitos a bactérias menos comuns, que no caso seria o Staphylococcus aureus, a Candida sp, que no caso não é uma bactéria, seria um fungo, a Salmonella sp e o Mycobacterium tuberculosis, que também são bactérias um pouco mais oportunistas. E a via linfática, que é a mais rara de todas, que praticamente é bastante difícil de se encontrar. Bom, como que você vai classificar um paciente com infecção de urina? Então, na hora que você vai avaliar um exame de urina, se o paciente ele tem ou não um quadro infeccioso, você tem que saber que tipo de paciente que você está olhando. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pega uma mulher
que tem um quadro, uma mulher sem nenhuma comorbidade, uma jovem sem nenhum tipo de problema e vem com um quadro de infecção de urina, você tem que olhar, quando você vai olhar a urocultura desse paciente, você tem que saber se realmente aquela urocultura é algo relevante e que realmente comprove um quadro de infecção de urina. Então, quando você tem uma mulher jovem, sem nenhum problema prévio, e está com um quadro de infecção de urina, e vem com uma urocultura com mais do que 10 a quarta unidades formadoras de colônia, aí você considera aquela paciente tendo um quadro de infecção de urina. Enquanto que se, por exemplo, como que você avaliaria um recém-nascido que chega no pronto-socorro com uma suspeita de infecção de urina? Como é que você vai falar para aquela criança, aquele neném, colher um exame de urina? Você não tem como pedir para ele colher num potinho, porque é impossível. Então, você teria que utilizar algumas formas de coleta dessa urina para poder avaliar se ele tem um quadro infeccioso ou não. Então, por exemplo, se você pega qual que seria a melhor forma de avaliar o exame de urina de uma criança recém-nascida? Então, o ideal seria que você fizesse uma punção suprapúbica nesse paciente, num ambiente estéreo. Então, você fazia toda a asepsia, antisepsia local, puncionaria a bexiga desse paciente e aspiraria a urina. Se nessa urina crescer uma bactéria, não precisa ter 10 a 4 unidades formadoras de colônias, apenas uma bactéria, esse paciente ele tem um quadro de infecção de urina, uma vez que você deixou o ambiente totalmente estéril e se cresceu apenas uma bactéria, você já pode tratar, você não precisa ter uma grande quantidade de bactérias. Então, cada caso você vai avaliar de acordo com a situação. Como que você classifica a infecção urinária? Existem algumas formas de classificação. Ela pode ser anatômica, pelo grau de gravidade, pela complexidade e através de se o paciente teve ou não infecções prévias. Então, se você for classificar ela anatomicamente, se ela acomete apenas a uretra, você vai falar que aquele paciente apresenta uma uretrite. Se acomete a bexiga, também ela apresenta uma cistite. Se acometeu o rim, ela é uma pielonefrite, e se essa infecção invadiu o sangue, você vai classificar aquele paciente como tendo um quadro de sepse. Tá? E no caso dos homens, por possuírem algumas outras estruturas, como por exemplo os testículos, se eles forem acometidos, você vai ter uma orquite, os epidídimos terá uma epididimite, e a próstata, um quadro de prostatite. Bom, pelo grau de gravidade da infecção de urina, então você vai classificar esse grau de 1 a 5. O grau 1 é aquele paciente que ele tem a bactéria na urina, porém ele é totalmente assintomático, então ele é um paciente que não vai ter queixa nenhuma. O grau 2 é aquele paciente que tem os sintomas locais, então ele vai apresentar a disúria, que é o ardor para urinar, a polaciúria, que é toda hora no banheiro, aquela necessidade de ir no banheiro a cada hora, a urgência miccional, que é a dificuldade em segurar a urina, tá? A dor embaixo do ventre ou no pé da barriga, que a gente fala, e uma sensibilidade vesical. Então qualquer enchidinha da bexiga com pouco que seja de urina, ele já fica querendo urinar, enfim. O grau 3, que seria os sintomas locais mais sintomas sistêmicos, então o paciente, além dos sintomas que a gente já falou, ele apresenta febre, dor lombar, náuseas e vômitos. O grau 4, quando ele tem essa resposta sistêmica mais o CIRS, que é uma resposta inflamatória sistêmica, então além disso o paciente começa a ter tremor, falha circulatória, então ele está hipotenso, começa a ficar um pouco confuso, desidratado, enfim, é um quadro mais grave. E o grau 5, que é quando o paciente ele realmente tem uma falha circulatória de órgãos. Então ele começa a apresentar um quadro de insuficiência renal, insuficiência hepática e de sistema nervoso central. Começa a ficar confuso, sonolento, até desacordado. Bom, pela complexidade, então você vai classificar também o paciente como essa infecção ela sendo não complicada ou complicada. Quando você vai classificar como sendo não complicada? Quando o paciente que é acometido pela infecção, ele é saudável ou se ele não tem nenhum tipo de alteração no trato geniturinário. E complicada é aquele paciente que ele tem, junto ao quadro de infecção, fatores que aumentam a chance de adquirir a bactéria ou diminuem a eficácia da terapia. Ou seja, são pacientes que
que tem já algum problema prévio. Por exemplo, ele tem uma estrutura, uma função do trato geniturinário alterada, ou é aquele paciente que tem uma próstata aumentada que já dificulta ele esvaziar a bexiga, ou ele tem uma estenose de uretra por qualquer trauma que ele teve, enfim, um quadro infeccioso que ele teve que estenosou a uretra e dificulta. Ou a mulher que tem uma cistocele ou uma uterocele que acaba dificultando o esvaziamento vesical, enfim, uma alteração anatômica que atrapalhe. Se o paciente, outro fator que pode classificar como complicado, se o paciente ele é imunocomprometido, ou seja, um paciente que faz uso de quimioterapia e está com a sua imunidade comprometida, é um paciente HIV positivo que não faz o segmento e não toma os antirretrovirais e também tem a sua imunidade comprometida, esses são pacientes que podem ter infecções complicadas, além de bactérias de alta virulência ou resistentes a antibióticos. Então, se o paciente ele já apresenta uma urocultura com uma bactéria com múltiplas resistências a antibióticos, você também pode classificar aquele paciente como tendo uma infecção urinária complicada, tá? Além, lógico, de pacientes gestantes e com doenças urológicas ou comorbidades importantes. E como que você vai classificar de acordo com as infecções prévias? A infecção ela pode ser classificada como primeira ou isolada, que é quando o indivíduo ele nunca apresentou um quadro de infecção de urina, ou essa infecção foi há muito tempo, 1, 2 anos atrás, e ele apresentou uma nova infecção. Então você vai classificar aquela infecção como sendo primeira ou isolada. Ela pode ser persistente, que é quando o paciente ele apresenta a mesma bactéria, mesmo após você ter feito a terapia adequada. Então, é aquele paciente que ele chegou para você com quadro de infecção de urina, você colheu o exame de urina, a urocultura, veio a bactéria X lá, com uma sensibilidade a um antibiótico, você passou o antibiótico ao qual ela era sensível, ela ficou tratada, ela se sentiu bem, e aí passou um mês, depois de novo ela teve um novo episódio e você foi colher de novo a urocultura e veio exatamente a mesma bactéria. Então esse você vai considerar como um quadro de persistência. E um quadro de reinfecção é quando a bactéria isolada é diferente da prévia, ou seja, uma outra bactéria que acometeu o paciente, ou é a mesma bactéria após o tratamento e cultura de controle negativo. Então é aquele paciente que ele veio, você colheu a urocultura, veio positivo, você tratou, passou um tempo, você colheu uma urocultura que mostrou que não tinha mais nada, aí passou mais um tempo, ele voltou com um novo quadro de infecção, você colheu a cultura de novo e veio a mesma bactéria. Então esse seria o quadro de reinfecção. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre bacteriúria assintomática. O que vem a ser a bacteriúria assintomática? Em termos práticos, seria basicamente aquele paciente, dando como um exemplo, aquele paciente que chega no seu consultório, você querendo fazer um check-up, exames de check-up, totalmente assintomático, sem queixa nenhuma, você pede os exames para ele, você eventualmente pede para ele um exame de urina com cultura, e quando ele chega com o resultado, cresceu uma bactéria lá, só que ele não tem sintoma nenhum. Então esse seria, na prática, um paciente com bacteriúria assintomática. E como que você vai definir isso teoricamente, né? Então é um diagnóstico microbiológico baseado no isolamento de uma determinada bactéria em uma amostra de urina, corretamente coletadas, com toda a asepsia local e todos os cuidados, em paciente assintomático. Tá? Como que você classificaria se fosse entre homens e mulheres, né? Para você classificar um homem como tendo uma bacteriúria assintomática, basta apenas uma amostra de urocultura com mais do que 10 a 15 unidades formadoras de colônias. Por que no homem basta uma amostra? Porque o homem é mais difícil de ter infecção. Então quando ele tem, você acaba, se você tem apenas um exame, já é o suficiente. Enquanto que na mulher, você precisa de 2 amostras com mais do que 10 a 15 unidades formadoras de colônia. Porque pode ter sido apenas um quadro de contaminação, por conta da própria flora vaginal ali, pode levar a um quadro de bacteriúria assintomática. E esse seria a definição da bacteriúria assintomática. E qual que é a epidemiologia? Qual que é a frequência que a gente encontra a bacteriúria assintomática? Então ela vai variar muito de acordo com a idade, com o sexo e se o paciente possui ou não alguma anormalidade no trato geniturinário. Então, a gente encontra a bacteriúria assintomática em torno de 1 a 5% das mulheres na pré-menopausa e você tem um aumento progressivo dessa situação em alguns casos. Então, mulheres e homens idosos
apresentam em torno de 4 a 19% desses pacientes podem evoluir com a bacteriúria assintomática. Pacientes com diabetes mellitus, eles também são um grupo que podem evoluir bastante com bacteriúria assintomática. Pacientes institucionalizados, que são os pacientes que moram em asilos, que são pacientes que moram internação prolongada em algum hospital, enfim, esses podem também desenvolver um quadro de bacteriúria assintomática com mais frequência. E pacientes lesados medulares, que são os pacientes cadeirantes, que possuem mielomeningocele, enfim, que normalmente às vezes precisam de um quadro de cateterismo intermitente, eles também são pacientes mais sujeitos a um quadro de bacteriúria assintomática. Sempre que você tem um homem jovem com bacteriúria assintomática, como lembrando que o homem é mais raro ter infecções, se ele for jovem, você sempre tem que descartar a possibilidade desse homem estar apresentando algum quadro de prostatite bacteriana, ok? Então o que você vai fazer com um paciente que chega para você com um quadro de bacteriúria assintomática? Né? A princípio, você não deve fazer nada, você não deve tratar esse paciente. Nada é errado falar. Na verdade, você deve orientar esse paciente. Né? Orientar de que forma? De que ele não precisa tomar antibiótico, porque se toda vez que ele for colher um exame de urina, esse exame de urina vier com bactérias e ele sem sintomas e eu der antibiótico para ele, eu teoricamente estou queimando uma possibilidade de antibiótico. E no dia em que ele realmente tiver um quadro de infecção, um quadro de dor, disúria, polaciúria, enfim, todos aqueles sintomas que a gente já veio falar, você vai ter provavelmente uma bactéria já resistente a todos aqueles antibióticos que você deu para um paciente que não sentia nada. Tá? Você tem que orientar o paciente que essa bacteriúria assintomática ela não causa danos aos rins, que é algo muito questionado pelo paciente. Em mulheres e crianças, se você ficar tratando essa bacteriúria assintomática, você aumenta o risco de, se essa criança tratou, as próximas infecções, elas aí sim serem sintomáticas e aí você ter que ser obrigado a tratar. Então, quando que você deve tratar a bacteriúria assintomática? São dois os casos principais, né? Quer dizer, dois os casos exclusivos. Apenas em gestantes, tá? Gestantes você tem que sempre tratar a bacteriúria assintomática, tanto que a urocultura ela faz parte do pré-natal, então você tem que realmente ter esse controle na gestante. Por quê? Uma porque é comum a gestante ter, em torno de 2 a 10%, e outra porque essa bactéria ali na urina, ela pode induzir a um trabalho de parto prematuro e também ao feto a nascer com baixo peso. Então você tem que tratar essa gestante, tá? E além disso, a bacteriúria assintomática ela aumenta o risco de TU sintomática e pielonefrite, que são casos mais graves, tá? E a outra situação em que você sempre deve tratar a bacteriúria assintomática é se aquele paciente ele vai ser submetido a algum procedimento urológico, porque para quem nunca viu, um procedimento urológico, toda vez que a gente entra com uma câmera pela uretra ou na via urinária, a gente entra sob pressão, com soro sob pressão. E essa pressão dentro do sistema urológico, se ele estiver cheio de bactérias, a chance de você ter uma disseminação de bactérias para o sangue e um quadro grave de infecção é muito alta. Bom, então quais seriam os principais quadros de infecção de urina, né? Então você teria a cistite na mulher, né? O que seria a cistite? Como a gente falou, é a inflamação, a inflamação do trato do epitélio urológico da bexiga, né? Ela principalmente acomete as mulheres, então cerca de 50% das mulheres terão pelo menos um episódio de cistite na vida e 1 em 3 mulheres terá pelo menos um episódio até os 24 anos de idade. Então é algo extremamente comum, tá? Pacientes diabéticos, eles também têm maior risco de cistite. Imunossuprimidos, pacientes HIV ou com AIDS, né? Com relação de CD4 menor do que 200, eles também têm um maior risco de cistite. E o principal patógeno que a gente encontra nas cistites é a Escherichia coli. Cerca de 70 a 95% dos pacientes têm esse tipo de bactéria. Seguido depois pelo Staphylococcus saprophyticus, que acomete cerca de 5 a 10% dos pacientes com ITU. Qual que é o diagnóstico? Como que se faz o diagnóstico da cistite? O diagnóstico ele é clínico. Ele é feito por meio da história e exame físico do paciente. Você não precisa de nenhum exame, seja ele laboratorial ou de imagem, para diagnosticar a cistite.
Tá? Então você vai esperar do paciente com cistite os sintomas clássicos, que foram aqueles que a gente já comentou, que é a disúria, a polaciúria, a urgência miccional, a sensação de esvaziamento incompleto, então a paciente urina e sente ainda que sobra a urina dentro da bexiga, a dor suprapúbica, eventualmente pode ser que a paciente apresente um quadro de hematura, ou seja, sangue na urina, e a urina turva e de odor forte. Tá? Hematura não quer dizer, não é sinal de gravidade, tá? Então existem pacientes que têm hematura, que estão super bem, e existem pacientes sem hematura que estão com febre, estão mal, enfim, precisam de uma internação hospitalar, tá? E toda vez que você for avaliar a mulher, né, com um quadro de infecção de urina, você tem que descartar a possibilidade de ter algum quadro ginecológico associado. Então você tem que descartar irritação e corrimento vaginal, que podem ser quadros que propiciaram o desenvolvimento da ITU. Então, segundo os guidelines, né, a prática clínica é um pouquinho diferente, mas segundo os guidelines, não é necessária a solicitação de urocultura para você fazer o diagnóstico da cistite. Tá? Você só vai solicitar a urocultura se você suspeita que aquele paciente está com quadro de pielonefrite aguda, ou seja, que aquela infecção ela subiu até os rins. Tá? Se o paciente ele não melhorar dos sintomas ou ocorrer uma recorrência desses sintomas em 2 a 4 semanas após o término do tratamento, você vai solicitar também em mulheres com sintomas atípicos, gestantes sempre solicitar por aqueles motivos que a gente já comentou, e homens você sempre tem que solicitar porque o homem é raro, o homem não é comum ter infecção de urina, então se ele tem, você tem que descartar algumas possibilidades, você tem que colher a urocultura. Tá? Como seria o tratamento? Hoje em dia existem uma gama de possibilidades de tratamento dos pacientes. Esses tratamentos eles podem ser de dose única, como de dose de horário por alguns dias. Tá? Eu não vou ficar aqui falando sobre quais seriam os melhores tratamentos, mas segue aqui nos slides algumas formas que vocês podem optar. Tá? A única coisa é que a mulher, você tem a possibilidade de tratar ela até 5 dias, não precisa ser um tratamento de 1 semana, enquanto que o homem, no mínimo, você tem que tratar ele por no mínimo 7 dias. E nas gestantes, o ideal é você evitar alguns tipos de medicamentos, como por exemplo a nitrofurantoína, que a gente conhece como uma macrodantina, você tem que evitar no 3º trimestre. O trimetropin, que é um dos derivados que está junto do Bactrim, você tem que evitar no 1º trimestre. E as fluorquinolonas, elas são proibidas para gestantes por conta do risco de dificuldade de desenvolvimento de cartilagem nas crianças. Então, tanto que criança até os 12 anos de idade não pode tomar a fluorquinolona, então, consequentemente, a gestante ela também não pode fazer uso desse tipo de medicações. Tá? Pacientes com insuficiência renal, o que é algo que a gente acaba ficando um pouco receoso em tratar, você só tem que ajustar a dose do medicamento quando o grau de filtração glomerular desses pacientes for menor do que 20 ml por minuto. Se for maior do que 20, você teoricamente não precisa ajustar a dose. E lógico, você tem que, nesse tipo de pacientes, evitar medicamentos que seriam nefrotóxicos, como a nitrofurantoína e como os aminoglicosídeos. Tá? E, teoricamente, alguns medicamentos também são contraindicados, como a nitrofurantoína e as tetraciclinas, mas se for só essa a opção que você tiver, dá para se fazer uso. Como que você vai seguir o paciente com cistite? Então, se o paciente ele não tiver, você tratou, ele ficou assintomático, você não precisa ficar colhendo urina 1 e cultura desse paciente. Somente se essa paciente for gestante. Aí você tem que colher por conta, descartar a possibilidade de uma bacteriúria sintomática. E quando que você vai colher urocultura e antibiograma? Somente se o paciente ele se mantiver sintomático ou se ele tiver uma resolução com retorno dos sintomas em menos de 2 semanas. Daí você tem que colher essa urocultura para saber o que está acontecendo. Tá? E se porventura essa urocultura ela vier positiva, o ideal é que você trate esse paciente com um antibiótico de outro grupo, não do mesmo grupo que você deu anteriormente, tá? Pelo período de pelo menos 7 dias. Pielonefrite. Pielonefrite, então, como eu disse, é o acometimento dos rins no quadro de ITU. Tá? O diagnóstico do paciente com pielonefrite ele também é clínico, tá? Ele é basicamente feito através da história e exame físico do paciente. Então, além daqueles sintomas que você tinha da cistite, você pode evoluir com alguns outros sintomas,
como por exemplo, a dor lombar, náuseas e vômitos, o paciente ele pode apresentar febre, normalmente maior do que 38 graus, uma sensibilidade ângulo costo vertebral, então o paciente ele vem com a mão aqui como se tivesse um peso nas costas, ele pode ou não apresentar os sintomas de cistite, pode ser que ele não tenha sintoma de cistite nenhum, e ele tem aquele sinal clássico do Giordano positivo, que é a punho-percussão dolorosa, que é o soquinho que você dá nas costas e o paciente acaba dando um salto para frente por conta da dor. Tá? Qual que é a população de risco para o desenvolvimento de pielonefrite? Gestantes, sempre as gestantes. Tá? Qual que é o risco da pielonefrite para a mãe? A pielonefrite ela pode dar um quadro de anemia, insuficiência renal e respiratória, enquanto que para o feto essa pielonefrite pode levar ao trabalho de parto prematuro e o nascimento a pré-termo. Então nascer antes da hora e a criança também ter um baixo peso ao nascimento. Pacientes também diabéticos, eles são uma população de risco para a pielonefrite. Por quê? Por conta justamente da falta de controle dos altos níveis glicêmicos desses pacientes. A bactéria ela precisa de substrato para crescer e essa glicemia alterada, esse açúcar elevado no sangue vai permitir com que bactérias mais agressivas se desenvolvam, que no caso seriam bactérias que são oportunistas e podem levar a um quadro bastante grave, que é no caso a pielonefrite enfisematosa, que seriam bactérias que, quando fazem a metabolização da glicose, acabam produzindo gases, no caso o CO2, e esses gases acabam destruindo todo o parênquima renal, podendo levar a uma destruição total, tendo que você muitas vezes tem que tirar o rim desse paciente. Quais são as principais bactérias que podem levar a isso? Se você for pensar, a E. coli ainda é a mais comum, em torno de 50% a 70%, seguida pela Klebsiella pneumoniae, o Proteus mirabilis e a Pseudomonas aeruginosa. Bom, então aqui a gente tem algumas imagens, né, de como seria um rim com pielonefrite enfisematosa. Então você vê que o rim ele é substituído por gás, então ele é totalmente destruído e fica cheio de gás. Como que você faz o diagnóstico da pielonefrite? Então ele por meio além do diagnóstico clínico, se você for pedir algum exame para esse paciente, no exame de urina, o exame de urina 1 você normalmente vai encontrar níveis de leucócitos elevados, hemácias muitas vezes por conta da própria inflamação, e o nitrito ele pode estar ou não positivo, tá? Na urocultura para quadros de pielonefrite você não precisa esperar 10 a 15 unidades formadoras de colônia. Por ser um quadro mais grave, você pode esperar até acima de 10 a 4 unidades formadoras de colônia para você classificar como um quadro de pielonefrite. E os exames de imagem, você sempre tem que solicitar um ultrassom pelo menos. Por quê? Porque você tem que descartar a possibilidade de haver ou não uma obstrução dessa via urinária. Porque se essa via urinária estiver obstruída, não adianta apenas você dar um antibiótico para tratar aquela bactéria. Você tem que desobstruir, tirar essa obstrução, que pode ser um cálculo, pode ser qualquer corpo estranho ali que esteja dificultando a descida da urina do rim para a bexiga. Então muitas vezes você vai ter que fazer essa desobstrução. Tá? Quando que você solicita tomografia ou algum outro exame de imagem, como urografia excretora e cintilografia para esses pacientes? Somente após 72 horas da implantação do antibiótico. Então, se o paciente você diagnosticou ele com pielonefrite, você entrou com antibiótico e ele continua tendo sintomas, febre, náuseas, vômitos, mal-estar, enfim, não está evoluindo bem após 72 horas da introdução do antibiótico, aí sim fazer um exame de imagem para ver se não existe nada ali naquela região renal ou perirenal que justifique a não resposta ao antibiótico, como um abscesso, enfim, qualquer outra situação que você precisa investigar com exame de imagem. E se você for fazer algum exame de imagem distante, dá sempre preferência ao ultrassom e à ressonância, evitar a tomografia por conta da radiação. Então, pacientes que apresentam uma pielonefrite leve a moderada, que são aqueles pacientes que têm um estado funcional melhor ou que não estão tão sintomáticos, você pode optar por tratá-los com antibiótico oral. No caso, por ser um acometimento renal, o ideal é que esse tratamento seja feito em torno de 10 a 14 dias, não só por 7 dias, como no caso da cistite. Tá? E aqui a gente tem uma lista de antibióticos que você pode usar para fazer esse tratamento. E se for severo, um paciente bastante acometido, bastante sintomático, o ideal é que você interne esse paciente
para fazer inicialmente um tratamento intravenoso, até que esse paciente ele melhore das suas condições, para aí sim ser substituído esse tratamento por um tratamento oral, tá? Então, se o paciente ele tem náuseas ou vômitos, ele não vai conseguir tomar o medicamento por via oral, então você interna ele para um tratamento intravenoso, tá? O tratamento ele é hospitalar, principalmente para você diminuir quando o paciente tem fatores de riscos que não podem ser descartados ou o paciente tem sinais ou sintomas de sepse, tá? E depois que ele melhora, você simplesmente troca aquele antibiótico intravenoso por um oral da mesma classe, tá? Sempre pensando em completar esse antibiótico por pelo menos 14 dias. Então, outra lista de antibióticos que a gente pode usar para o tratamento, tá? E como que você vai seguir o paciente com pielonefrite? Então, se ele for assintomático, você não precisa solicitar a urinaricultura para esse paciente, a não ser que o paciente seja gestante, tá? A urocultura e antibiograma e exames de imagem, você só vai solicitar se o paciente ele ainda está, se ele não melhorou dos sintomas, mesmo após o uso de antibiótico depois de 3 dias, ou se ele retornou com os sintomas em menos de 2 semanas do tratamento. E se você colher essa urocultura e vier positiva, trocar a classe de antibiótico em relação à última que você usou. Quando que você vai indicar uma cirurgia para esse paciente com pielonefrite? Para o paciente quando ele tem um abscesso renal, quando ele tem um cálculo na via urinária que está obstruindo essa via urinária, ou quando ele apresenta um quadro de pionefrose, quando o rim ele se torna um saco de pus e você tem que tirar de qualquer forma aquela estrutura do organismo do paciente, tá? Bom, isso é um pouco sobre ITU. Vamos falar agora um pouquinho sobre ITU de repetição, o último tema da nossa aula. O que seria ITU de repetição? Quando a paciente ou o paciente apresenta em torno de 2 episódios de ITU não complicada em 6 meses ou 3 uroculturas positivas em 12 meses. Tá? Você vai classificar essa ITU como sendo persistente quando a bactéria que cresce é a mesma após uma terapia adequada, ou um quadro de reinfecção quando a bactéria isolada é diferente da original, ou mesmo a bactéria pós-tratamento e cultura negativa. Como que é a epidemiologia da ITU de repetição? Então, em torno de 50% a 60% das mulheres elas apresentarão em torno de um episódio de ITU na vida, e dessas, 25% delas acaba tendo um quadro de ITU de repetição. Tá? Como que é a fisiopatologia da ITU de repetição? Ela é a mesma da ITU convencional, é exatamente a mesma. E a bactéria mais comum também é a mesma, que é a E. coli. Tá? Quais são os principais fatores de risco para a ITU de repetição? São exatamente os mesmos da ITU tradicional, a convencional. Tá? Em mulheres jovens e na pré-menopausa, os principais fatores de risco são o intercurso sexual, o uso de espermicida, a troca do parceiro sexual, o histórico familiar de mãe que já teve muito quadro de infecção de urina e a presença ou não de quadros de infecção de urina durante a infância. Enquanto que na mulher pós-menopausa ou idosas, né, os principais fatores de risco para o desenvolvimento de ITU de repetição são essa mulher ter tido ou não, antes da menopausa, outros episódios de infecção, a incontinência urinária, a vaginite eutrófica, a presença de distopias genitais como cistocele, a presença de um volume pós-miccional, um resíduo pós-miccional aumentado, o paciente fazer uso ou não de cateterismo, e a paciente ser ou não institucionalizado. Tá? Como que você faz o diagnóstico da ITU de repetição? Diferentemente da cistite e da pielonefrite, esse paciente você precisa realmente de uma urocultura para rever realmente se esse paciente apresenta ou não um quadro de ITU de repetição. Tá? E quando que você vai fazer um exame de imagem desse paciente ou fazer uma cistoscopia, que é entrar com uma câmera no trato urinário, né? Ela não é obrigatória e eles só devem ser realizados quando você suspeita que esse paciente ele tem um resíduo pós-miccional elevado. Então, você fazer um ultrassom com o resíduo desse paciente, muitas vezes vai te trazer algumas respostas. Como que você vai prevenir, né, a ITU de repetição? Então, existem algumas formas de tratamento dos pacientes com ITU de repetição. A primeira delas é a terapia comportamental.
Você também pode fazer o uso da terapia não antimicrobiana com uso de reposição hormonal, vacinas ou cranberry, né, que é uma frutinha e hoje em dia tem medicamentos que fazem uso dessa fruta, e a profilaxia antimicrobiana. Então, quando que você vai fazer a terapia comportamental, né? Sempre, teoricamente sempre, que é a orientação do paciente, né? Então você vai orientar que o paciente ingira uma quantidade adequada de água, em torno de 1,5 a 2, 3 litros de água. Toda vez que ela tiver relação, urinar, então a micção pós-coito, os métodos de higiene, evitar a limpeza, trazer a sujeira da região perineal e perianal para a região vaginal, né? Evitar o uso de roupas apertadas, absorventes íntimos, o banho de banheira também ele aumenta o risco, a ducha vaginal também pode trazer o risco, porque pode trazer as bactérias da região perineal e perianal para a região vaginal, o uso de espermicida, porque altera a flora vaginal, a obstipação, sabe-se hoje que mulheres que ficam em torno de 2 a 3 dias sem evacuar, elas têm um aumento em torno de 30 a 40% da flora perineal e perianal ali na região, então tem um maior risco de um quadro de infecção de urina. A história familiar e a troca do parceiro também são alguns fatores que podem influenciar. Porém, quando você vai avaliar isso na literatura, ainda não existe nenhuma comprovação científica que a terapia comportamental vai melhorar os índices de infecções de urina dessas pacientes com intuito de repetição. Bom, a reposição hormonal. A reposição hormonal ela se dá por meio de estrógeno tópico. Então, qual que seria a ideia da reposição hormonal? Então, sabe-se que na menopausa você tem uma queda do estrogênio, uma queda dos lactobacilos, um aumento do pH vaginal. E esse aumento do pH vaginal aumenta a colonização das enterobactérias, levando a maiores quadros, a uma maior frequência de infecções de urina. Tá? Quando que você vai indicar a reposição hormonal? Os guidelines falam acima de 60 anos ou com sinais de atrofia vaginal, mas a gente sabe que existem mulheres que entram na menopausa com uma idade mais breve, então precisa avaliar de caso a caso. Tá? E quais seriam as vantagens do uso da reposição hormonal? Então você previne a ITU e além disso você melhora os sintomas de vaginite atrófica e de urge incontinência. Tá? Quais são as contraindicações absolutas para o uso da reposição hormonal? Então, pacientes que apresentam carcinoma endometrial e de mama, porque são cânceres sabidamente influenciados pelo uso pelo estrógeno, então você não vai poder repor estrógeno num paciente desses. Pacientes com doença tromboembólica, porque tem maior risco com a reposição hormonal de desenvolverem novos quadros de tromboembolismo. E doenças hepáticas por conta da dificuldade de metabolização do estrógeno pelo fígado. Tá? A aplicação, a droga mais utilizada é o estriol, é a droga mais estudada de todas, e o ideal é que seja aplicado à noite, por 2 a 3 semanas de forma diária, e depois dessas 3 semanas você manter o uso contínuo por toda a vida, por 2 vezes por semana, por toda a vida. E o que se tem como conclusão? Estrógenos orais eles não servem para diminuir o número de ITU, então toda vez que você for fazer uma reposição hormonal para ITU de repetição, não adianta a medicação oral, você tem que fazer o uso tópico do estrógeno, tá? E você espera, quando você faz o uso do estrógeno, uma redução dos episódios de infecção de urina de 5,9 para meio episódio por ano, tá? Existem outra opção de tratamento, seriam as vacinas, no caso o Urovaxon. Normalmente é indicado para mulheres com ITU de repetição não complicadas. E qual que seria o mecanismo de ação? Então, a empresa que fez essa vacina, ela pegou as 18 cepas de E. coli mais comuns, fez um lisado bacteriano dessas bactérias e criou-se, teoricamente, uma vacina para aumentar a imunidade dos pacientes que têm infecções de repetição. Tá? A ideia desse lisado é fazer o quê? Ativar as células dendríticas, aumentar a capacidade fagocítica e de produção de TNF, interleucina e interferon, deixando aquele paciente teoricamente imunizado contra os principais tipos de E. coli. Tá? Como é que você faz o uso do Urovaxon, ou da vacina? Né? É uma cápsula em jejum por 3 semanas e você tem que fazer depois um reforço desse tratamento no 7º, 8º e 9º mês após o primeiro tratamento por um período de 10 dias. Tá? Quais são os resultados do uso do Urovaxon? Então ele reduz em 20 a 46% dos episódios de ITU
E uma meta-análise com 5 estudos que foi publicada recentemente mostrou que você tem uma diminuição da recorrência em 36% e 1 em 5 pacientes fica livre do quadro de TU por pelo menos 6 meses. E o cranberry, né, que também é uma droga bastante utilizada, né? Então, o cranberry é uma fruta que é encontrada normalmente no polo norte do planeta, ali na região dos Estados Unidos, do Canadá, e ela possui uma substância que no caso é a protoantocianidinas, que teoricamente impedem a aderência da E. coli. Tá? Existem inúmeros estudos com cranberry, com doses, com uso de sucos, com uso de comprimidos, enfim, nas mais diversas dosagens. E na verdade o que a gente tem que suspeitar um pouco na medicina é o quê? Toda vez que você tem muito estudo de várias miligramagens, de várias formas de tomar, na verdade a verdade é que a gente não tem muita conclusão sobre o uso daquela droga. Então uma droga que muitas vezes tem que ser questionada sobre o seu uso ou não, tá? Alguns estudos mostram que você tem uma diminuição das ITUs em torno de 12 a 20% das ITUs de repetição, e uma meta-análise com 24 estudos e com mais de 4.000 pacientes mostrou que a cranberry ele não serve realmente para nada. Então é uma droga que ainda é bastante questionada sobre o seu uso. E quando que você vai dar antibiótico para essa paciente com ITU de repetição? Primeiro, como que você administraria, né? Primeiro você vai dar quando a paciente ela não respondeu às outras medidas. Então, tanto a terapia comportamental como as não antimicrobianas não funcionaram, e aí você vai ter que partir para o uso do antibiótico, tá? Então, como que você vai administrar? Então, esse uso pode ser diário, principalmente você vai indicar para paciente com 3 ou mais infecções no ano, pode ser semanal, pode ser pós-coito, que normalmente você indica principalmente para gestantes com história de ITU de repetição antes da gestação, tá? E quando você vai indicar? É aquilo que eu falei, quando as medidas comportamentais e não antimicrobianas não funcionaram, tá? E quando que você vai dar o autotratamento para o paciente? Ou seja, você vai deixar aquele paciente com uma receita e quando ela perceber que ela está com um quadro de infecção, ela vai tomar sozinha aquele medicamento. Principalmente quando o paciente é orientado e aderente, então você precisa ter certeza que a paciente ela tem noção do que ela está fazendo, que ela não é uma paciente desorientada que não vai saber tomar o medicamento. Você, junto com a receita, você deixa com ela um pedido de exame de urina ou com cultura, e ela vai colher, antes de começar o antibiótico, ela colhe o exame de urina para você confirmar se realmente teve um quadro de infecção ou não, e se aquele antibiótico que você deixou é realmente um antibiótico que mataria a bactéria que o paciente que desenvolveu o ITU no paciente, e orientar ela que se ela estiver tomando antibiótico e em menos de 48 horas ela não melhorar de nada os sintomas, para ela passar com você para se reavaliar o caso. Tá? O uso diário do antibiótico. Normalmente você tem que fazer esse uso por pelo menos de 6 a 12 meses. O ideal é que você peça para a paciente fazer o uso no período noturno. Por quê? Porque é o período em que a mulher, qualquer pessoa, ela fica com mais tempo a urina dentro da bexiga, demora mais para esvaziar a bexiga, então seria o melhor momento para tomar um antibiótico. Você vai escolher o antibiótico de acordo com a tolerabilidade, os efeitos colaterais e o perfil de sensibilidade daquela região, tá? E você pode ter inúmeros esquemas de antibiótico que estão aqui no slide para vocês depois darem uma olhadinha. Tá? Quais são os resultados, né? Qual que é a eficácia desse tipo de tratamento, né? Então eles diminuem os episódios em torno de 95%, e você tem uma diminuição de 2 a 3 episódios por paciente ano para 0,1 a 0,4 episódios por ano. Então é algo bastante significativo que realmente melhora a qualidade de vida dos pacientes. E você pode ter uma remissão desses sintomas, das infecções de urina, em até 6 meses. Tá? Então, pessoal, basicamente essa seria a aula de infecção do trato urinário, os princípios e a teoria mais básica possível. Espero que eu tenha ajudado aí, e a gente tira mais dúvidas nas aulas. Obrigado.